Ele é suficiente para nós, Ele é suficiente para o nosso coração. Não são as tribulações, as adversidades que podem nos fazer parar. Nós temos um Deus sobre nossa vida, que é suficiente para nós. Basta uma palavra dEle, basta uma palavra dEle, Ele muda a nossa história. Glória a Deus, glória a Deus. Curve sua cabeça, peça ao Senhor para falar ao seu coração pela sua palavra. Pai, nós estamos diante de Ti, fale conosco pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Novo Testamento, no finalzinho, primeira carta do apóstolo João, lá no final. Estava pensando essa semana e até conversando com o pastor Ricardo, a respeito da nossa vida e da nossa vocação em Cristo Jesus. Essa semana, hoje se finda o mês que nós falamos do compromisso que Deus tem conosco, com a sua igreja, compromisso que nós temos com Ele. E eu estava pensando a respeito disso, e da importância que a igreja, ou que temos diante de Deus, e da importância de nós como igreja valorizarmos aquilo que Deus valoriza, de darmos importância àquilo que é importante para Deus. Por vezes nós somos envolvidos na nossa vida, nas circunstâncias, e somos sabotados por nossas emoções, ou somos envolvidos em coisas cotidianas, e começamos a nos envolver e dar importância às coisas que nem sempre são importantes para Deus. E nós somos igreja, e a igreja tem que valorizar aquilo que Deus valoriza. Nós precisamos nos conformar, nos transformar, segundo aquilo que Deus tem de projeto para a igreja. E nós temos essa responsabilidade. Só que eu também compreendo que Deus tem falado conosco. Ele fala com você. Ele tem batido aí no seu coração, na sua mente. Às vezes nós nos embrutecemos. Às vezes nós tentamos recusar isso, deixar de lado. Mas é necessário que nós venhamos tomar a forma daquilo que Deus tem para nós, que somos a igreja dele. 1 João, capítulo de número 2, versos 5 e 6. 1 João, capítulo 2, versos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É um grande desafio. É um grande desafio para nós, igreja, nos assemelharmos a Jesus Cristo. Mas isso é importante para Deus, porque Deus nos constituiu, nos fez com esse propósito. E a gente está falando de compromisso, falamos um mês inteiro de comprometimento, de pensar numa igreja comprometida. Mas nós não temos que ser apenas comprometidos com alguns sistemas. Nós precisamos ser comprometidos com aquilo que Deus é comprometido, com os princípios e com a vontade de Deus, aquilo que Ele considera importante. Ah, pastor, mas aí é uma exigência grande demais. Verdade, mas Deus acha que é possível. Deus acredita que isso é possível à sua igreja. Por isso Ele enviou o seu Espírito a nós, e Ele nos deu a sua palavra para nos transformar, para nos conduzir. E Ele diz assim: aquele que está nele, que vive nele, deve andar como ele andou. E é o desafio que nós temos nesse mundo que nós vivemos, pós-modernidade,
ou aquilo que você quiser usar de termo para o tempo que nós vivemos, Deus acredita que é possível que nós sigamos o seu exemplo, enquanto Ele se encarnou em Cristo Jesus aqui na terra. É o nosso desafio, e Ele diz que mudaria o nosso coração e nos transformaria de maneira tal que seria viável essa realidade, e que as pessoas, ao olharem para nós, perceberiam que Ele está em nós e vive em nós, porque a sua palavra e o seu Espírito nos transformou. Ele acredita nisso, Ele continua investindo em nós. Então, quando nós falamos de nos conformarmos e valorizar aquilo que Deus valoriza, a gente não precisa apenas obedecer uma regra, lei. Ele não está falando simplesmente de seguirmos regras ou leis, mas Ele está falando de amor. E é isso que eu quero ler, o outro texto com você. 1 João capítulo 3, verso de número 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Não somos ainda aquilo que deveríamos ser. Ele está falando aqui da volta do Senhor, mas eu entendo que essa transformação, esse processo, ele é constante sobre nós, e que envolve uma característica de um projeto de Deus, e que João, no seu evangelho, ele fala no versículo muito simples e pequeno, capítulo 14, verso de número 15, eu queria que isso retinasse, batesse nos seus ouvidos, ficasse ali reverberando. Ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha a colocação que Jesus faz, e que João, ele escreve isso inspirado pelo Espírito de Deus, para ficar registrado, para chegar hoje, nesse dia, na nossa igreja, e ele falar ao nosso coração. Se nós o amarmos, nós temos todo o prazer em guardar a sua lei, o seu mandamento. Então ele não quer simplesmente uma obediência cega, uma regra. Ele diz que o amor dele é suficiente em nós para seguirmos aquilo que ele tem para a nossa vida. O amor dele é suficiente em nós para que nos leve a obedecê-lo e a viver a realidade dele. O amor dele é suficiente em você, é para romper, entrar na sua vida, romper barreiras dentro de você, tirar o pecado, deixar tudo de lado, o adultério, a prostituição, as drogas, qualquer coisa que te impede, porque esse amor é suficiente para romper o nosso coração, para nos transformar. E ele diz: se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E é interessante que não é simplesmente quando nós nos rendemos, não é só quando nós nos rendemos. Dentro de uma batalha, a rendição é quando você se vê incapaz de continuar uma batalha, uma guerra. Então você diz: eu sou fraco, eu não tenho armas suficientes para uma batalha, então eu vou me render. Mas o que ele espera de nós não é apenas uma rendição, ainda que é importante. O que ele espera de nós é uma entrega voluntária. A entrega é de livre vontade, espontânea, gerada no coração e fruto de amor. Por isso ele diz que nós nos entregaríamos, nos renderíamos pelo amor. E ele diz: aquele que me ama, ele guarda a minha palavra, os meus mandamentos. E é interessante que eu gostaria de aplicar isso ao nosso coração hoje, à nossa vida, que quando essa devoção interna do amor a Deus, quando esse fluir de Deus dentro de nós, e que a gente diz: eu te amo Senhor, eu te amo,
e eu quero me render e viver essa nova realidade, Deus, eu te amo. Ele também nos dá toda a capacidade que essa devoção interna seja exteriorizada em ações que possam produzir resultados que demonstrem aquilo que está dentro de nós. O amor me leva a ser capaz de fazer aquilo que agrada a Deus e que por vezes me desagrada. O amor é capaz de romper com coisas que estão dentro de mim, que são anelos da minha alma, da minha carne. Mas o amor diz: não faça, porque existe um bem e alguém maior que me valorizou, que me amou primeiro. Então o filho que somos nós que somos os filhos, ele não se contenta em simplesmente fazer a sua própria vontade. O filho, ele não se contenta em ficar realizando sua própria vontade, ainda que traga prazeres, ainda que não seja uma coisa condenável, ainda que não seja contra a lei. Mas por fim, o prazer do filho é viver e agradar o Pai, o nosso Pai, que nos amou primeiro. Então Deus, ele libera sobre nós algo tão extraordinário, que é o seu Espírito, que fica no nosso coração, agindo, tocando, falando. Aí ele fala no culto, aí ele fala no meio do hino, aí ele fala quando você se encontra com o irmão e que ele te dá uma palavra, aí ele fala conosco, e ele fala primeiramente pela sua palavra, onde todos os dias ela, como agente de Deus, vem nos transformar, assim como no capítulo 2, verso de número 5 ocorre: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, essa palavra que bombardeia o nosso coração e é um agente transformador. Eu não sei se você costuma ficar olhando para trás, para a sua vida, analisando quem você era, o que você era. Hoje estive em Itapuã e realizamos lá um batismo na igreja, e eu estava lá no meu canto, enquanto o bispo deu a palavra devocional, eu estava me lembrando do meu batismo, eu estava lembrando daquele momento que eu desci aquelas águas, eu estava me lembrando do momento de sequidão da minha alma, no meio das dores familiares e tantas coisas, mas eu estava lembrando também do preenchimento de Deus desse vazio, do significado que Ele trouxe à minha vida, o amor que me preencheu, das transformações que vieram. E eu me lembrava que tinha alguns familiares lá em volta dos filhos que estavam se batizando, e eu me lembrei também que no meu batismo não tive um parente meu, não foi ninguém, mas quando eu olhava assim para as pedras, porque era uma cachoeira, eu ganhei naquele dia uma grande família. Naquele dia, ainda que não tinha parentes consanguíneos, eu tinha famílias que eu estava recebendo, que eu estava sendo acolhido. Aí eu vim lá de Petrópolis para Porto Velho e recebi mais uma família, e a gente vai sendo amado, porque Deus transforma a nossa vida e nos faz amar e poder ser amados. Essa palavra que é o agente transformador dos filhos de Deus. Deus nos transforma pela palavra. Quando a palavra entra, ela é capaz de romper com o pecado, de apontar os caminhos maus, de conseguir penetrar as áreas tão profundas do nosso ser, e coisas que nós achávamos tão erradas. Essa palavra consegue romper, mas às vezes há áreas também que são tão pequenas, simples, mas que nós percebemos pela palavra de Deus, quando Deus fala ao nosso coração, que aquilo está nos afastando, e ela é poderosa para ir lá e romper, e transformar a nossa vida. Essa palavra que é poderosa, ela é mais poderosa que espada de 2 gumes, porque ela consegue fazer divisão não apenas de medula, de osso, ela consegue dividir alma e espírito,
ela consegue discernir, e ela entra, ela consegue romper com coisas que estão nos travando, nos prendendo, e ela consegue nos liberar. É a palavra de Deus, que é esse agente transformador, que renova a nossa mente, e que hoje, voltando à ideia do batismo, eu já estou tão diferente daquele Léo, que desceu aquele dia, aquelas águas, dia 12 de novembro de 95, é outro, porque essa palavra, ela penetra, ela rompe, e ela nos transforma, e ela tem feito isso na sua vida. Então você precisa se alimentar mais dela, comer mais dessa palavra. O próprio João, ele diz no capítulo 6, verso 63, ele diz que a palavra de Jesus, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Aleluia. A palavra de Jesus é espírito e é vida. Aleluia. Essa vida que precisa jorrar dentro de nós, essa vida que nos transforma, essa vida que demonstra o amor do Pai, e o filho que ama o Pai, que guarda os seus mandamentos, ele se conforma, toma a forma do Pai, e se assemelha à imagem do seu filho. Por isso ele diz em 1 João capítulo 2, o verso 6, repetindo o que eu já falei lá: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Essa palavra toca em nós e vai nos transformando, vai nos moldando, e deveria ser o plano de todo filho se tornar como pai, se tornar como pai. O filho, ele tem o prazer de se tornar como pai. Só que é interessante, quando eu falo que devemos valorizar o que Deus valoriza, às vezes a gente se molda, se conforma em sermos meras caricaturas de Deus, caricaturas do seu filho. Já viu uma caricatura? Geralmente uma caricatura, ela tenta captar aquilo que é estranho na vida de um. Se é careca, aumenta a careca; se é a sobrancelha, destaca a sobrancelha; se é o queixo. A caricatura é uma imagem distorcida, e por vezes nós nos contentamos em ser uma imagem distorcida de Jesus. Aceitamos e conseguimos viver essa realidade sem o mínimo compromisso de esforço de nos transformarmos dia a dia segundo aquilo que Deus tem para nós. A gente aceita ser uma caricatura, e às vezes a gente ri, como a gente ri da caricatura. A gente olha essa caricatura de fulano igualzinho, e às vezes a gente se contenta em ser uma mera caricatura. E a gente precisa se adequar a essa realidade do plano de Deus para nós. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um projeto para você, para mim, para nós. E o plano dele era ter filhos iguais a Jesus. O plano dele era que nós nos assemelhássemos a Jesus Cristo. Nas nossas realizações profissionais, lá você pode também anunciar, fazer e anunciar a Jesus e ser como Ele. Ser igual a Jesus é o ápice da vida cristã. O amor do Pai, ou o amor ao Pai, nos conduz a essa realidade. Só que essa transformação, ela é constante, ela é um processo contínuo. Não é algo estático que você alcança e para. É algo que é um ato e é uma potência. Você está em ato e você tem potência de ser algo melhor. Você está em ato porque já alcançou algo, mas você está sempre em potência para alcançar algo melhor. E João fala isso, e eu li o texto, João capítulo 3, verso 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ele está falando desse momento que Jesus virá buscar a sua igreja, e quando formos tomados para Ele, conforme o pastor Ricardo falou no meio do louvor aqui, ali nós o veremos como Ele é na realidade, e seremos transformados. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser transformados aqui todos os dias, e é um processo, não pode se estagnar, não pode parar. E se você fizer essa autoavaliação e perceber que estagnou, que parou algo, você precisa voltar ao processo de mutação em Cristo Jesus, de transformação nele, porque o processo de Deus é um processo constante e de crescimento. Tem que ser constante e de crescimento. É uma ideia de desenvolvimento dos filhos. Por isso ele diz que nós nascemos como um bebezinho. E a distinção do termo para filhos, que há dois termos, há uma ideia de um filho bebê e a ideia de um filho maduro. Geralmente o termo usado para Jesus é o termo que é usado de um filho maduro, é ruios. E o termo usado para um filho bebê é o teknon. É um bebê ainda, está crescendo, e geralmente é aplicado para aqueles que foram regenerados, esse termo bebê. Mas o objetivo dele não é que sejamos bebês. O objetivo dele é que ele tenha filhos maduros aqui na terra, para que possam anunciar, se adequar à realidade dele, que você seja bênção lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde você estiver, você tem essa noção da missão de Deus sobre você, que Deus quer que você valorize o que Ele valoriza, e que você vai se adequando continuamente a ser aquilo que Ele projetou. Por isso exige compromisso, por isso não podemos viver de forma fortuita, precisamos estar comprometidos com essa visão focada. E para que isso ocorra, a gente não pode ter um outro motivo, a não ser esse motivo que o próprio Jesus apresentou, lá em João, capítulo 14, verso 15: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Capítulo 15, verso 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Qual é o motivo, pastor, para que eu possa me entregar e aceitar, deixar de ser quem eu era, para ser essa nova pessoa que Deus planejou? O amor. É o amor. É por você ter sido amado, e esse amor encheu o seu coração e te leva a amar a Deus. E o amor nos faz ser capazes de abrir mão de sonhos pessoais para viver os sonhos e os planos de Deus. O amor é capaz de abrir mão de quem eu sou para ser aquilo que Deus quer. É assim no casamento. Enquanto não chegamos a alcançar isso no casamento, de abrir mão de quem éramos para criar uma identidade familiar, nós não conseguimos criar uma família, constituir uma família. Nós criamos uma sociedade, nós criamos um grupo que vive numa casa, mas um lar é quando o amor nos faz abrir mão de quem éramos, de quem somos, para criar um lar e uma família. E assim ele usa esse exemplo. Ele diz que devemos amar a Deus, a ponto de deixarmos de ser quem éramos, para poder ser aquilo que Ele quer que sejamos. Por isso, lá no início, eu disse que não pode ser apenas uma rendição, ainda que ela seja importante. Lá no início eu disse que tem que ser uma entrega.
porque somente a entrega é motivada pelo amor. A rendição pode ser motivada no final pelo amor, mas no início ela é pela impossibilidade que nós temos de conquistar ou fazer alguma coisa. A entrega é motivada pelo amor. Por isso Deus espera de nós, os seus filhos, que sejamos segundo o seu Filho Jesus Cristo, maduros, amadurecidos, com atitudes práticas que valorizem aquilo que Deus valoriza. Por isso, se Deus valoriza pessoas, eu não posso me identificar com Deus e não conseguir valorizar pessoas. Eu não posso viver a minha realidade sem amar, sem cuidar, sem levar esse evangelho às pessoas que estão necessitadas. Por isso eu não posso deixar de amar, porque Deus ama pessoas. E se eu me identifico com Deus, eu preciso amar pessoas e não coisas. Eu preciso amar mais as vidas do que as coisas. E cabe a nós, igreja, darmos testemunho disso, porque nós vivemos em Deus, e ao vivermos em Deus, Ele coloca em nós o DNA dele. Nós somos filhos, e o filho vive aquilo que o pai é. O amor me faz fazer isso. Por isso, Deus valoriza a minha casa, a minha família. Por isso Deus te constrange, por você não poder abrir mão da sua casa e lutar um pouco mais. Deus valoriza a sua casa e você vai ter que lutar mais pela sua casa. Ah, pastor, eu já não aguento mais. Lute mais, porque Deus te amou e você o ama, e Ele valoriza a sua família. Você tem que valorizar mais, lutar mais. Ah, pastor, mas eu sofri muito, eu me senti ofendido, o que foi feito acabou comigo. Deus é capaz de restaurar, porque Ele nos amou. Ele é capaz de restituir, porque Ele tem poder para isso. Ele é capaz de fazer todas essas coisas. Por isso, como igreja também, Deus valoriza vidas. Por isso, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tem que servir ao reino de Deus. Eu tenho que ter mais responsabilidade com as coisas do reino de Deus, de viver mais a realidade do reino de Deus, para anunciar, para dispor as minhas mãos a trabalhar, para dispor os meus recursos ao reino de Deus, porque vai ficar como ferrugem, como o pastor Ricardo falou. E às vezes nós nos apegamos às coisas que Deus não valoriza. Nos apegamos e deixamos o nosso coração valorizar as coisas que Deus não valoriza. Deixamos o nosso coração ser tomado por coisas que Deus não ama. E deixamos de dispor a nossa vida para aquilo que Deus ama. Mas Ele diz que quem o ama guarda os seus mandamentos. Quem o ama se entrega a viver a realidade dele. Se nós o amamos, temos que ser transformados e nos disponibilizar mais ao reino e às coisas de Deus. Somos filhos, e o filho, ele tem um motivo excelente, que é o amor. O filho, ele é aquele que se assemelha ao seu pai. Nós somos filhos e precisamos viver essa realidade do nosso pai. É o convite de Deus essa noite para nós. Temos um compromisso com aquilo que Deus é comprometido, com o projeto de Deus para a nossa vida. Você é responsável. Eu não sei até onde vai o teu amor. Eu não sei até onde você ama a Deus. Eu não sei até onde você é capaz de se entregar a Deus. Eu não sei qual é a sua entrega. Mas o que Deus espera, se você o ama, é que seja plena, 100%. Seja uma entrega absoluta. E quando você é capaz de fazer isso, você vai ver que a realização é muito maior.